Se você já tem mais de 35 anos, já deve ter percebido uma coisa cruel. A mesma dieta que funcionava aos 25 simplesmente parou de funcionar. Você come igual, às vezes até come menos, e a gordura na barriga não sai do lugar. E não, o problema não é a sua força de vontade. O problema é que depois dos 35 anos, seu corpo passa a responder de um jeito diferente à sua alimentação, principalmente dependendo da hora em que você come. Olá, tudo bem? Eu me chamo Danilo Matsunaga, sou médico e eu te ensino a emagrecer de forma saudável, e hoje eu vou te mostrar 5 ajustes simples, baratos e comprovados por estudos que podem estar destravando o seu metabolismo sem cortar o pão, sem cortar calorias e sem sofrimento. Vamos começar pelo primeiro truque, que parece pequeno, mas muda completamente a forma como o seu corpo processa a comida. Nunca comer carboidrato isolado. Você já deve ter feito isso muitas vezes sem perceber. Aquele pão puro no café da manhã, aquele arroz branco sozinho no prato, aquela fruta sozinha separada de qualquer outro alimento, parece inofensivo, mas depois dos 35, esse simples hábito pode estar sabotando a sua queima de gordura, principalmente onde? Aqui na região abdominal. Aqui está o motivo. Quando você come um carboidrato sozinho, sem uma proteína, sem uma fibra, sem uma gordura boa junto, ela é digerida e absorvida muito rapidamente. Isso faz a glicose no sangue subir de forma abrupta. Para lidar com esse pico, o pâncreas libera uma quantidade grande de insulina de uma só vez. O problema é que a insulina alta e recorrente ao longo do tempo favorece diretamente o quê? O acúmulo de gordura. E o corpo tende a estocar boa parte dela justamente na região abdominal, onde o tecido adiposo é mais sensível à ação da insulina. E por que isso piora depois dos 35? Porque, com o passar da idade, existe uma tendência natural da diminuição da sensibilidade à insulina, um processo que acontece de forma silenciosa e progressiva. Isso significa que o corpo já precisa produzir mais insulina do que produzia antes para conseguir processar a mesma quantidade de glicose. Some isso ao hábito de comer carboidrato isolado e você tem picos de insulina repetidamente durante o seu dia. Isso favorece o quê? O acúmulo de gordura abdominal. Tem outro problema nesse hábito: saciedade. Carboidrato sozinho, ele passa pelo estômago rapidamente e não sustenta a fome por muito tempo. Resultado é que poucas horas depois, ou às vezes até minutos depois, você já sente fome de novo e acaba beliscando ou exagerando na próxima refeição. Isso cria um ciclo vicioso no qual você come, sente fome, come de novo e no final do dia acumula muito mais calorias do que você imaginava. Agora, a solução para isso é simples e não exige cortar carboidratos da sua alimentação. É só mudar a ordem e a composição do seu prato. Primeiro, comece sempre a refeição pela proteína, carne, frango, peixe, ovos ou, enfim, opções vegetais como leguminosas. A proteína retarda o esvaziamento gástrico e ajuda a estabilizar a liberação de glicose no sangue. Segundo, inclua vegetais e fibras antes ou junto com carboidrato. A fibra forma uma espécie de barreira física no intestino, que reduz a velocidade de absorção do açúcar proveniente do carboidrato. Terceiro ponto, só depois disso tudo, coma o carboidrato. Ao invés de ser a primeira coisa a entrar no seu estômago vazio, ele chega depois da proteína da fibra, o que já reduz naturalmente o pico glicêmico da refeição. Um estudo bastante citado sobre esse tema mostrou que simplesmente mudar a ordem dos alimentos, comendo vegetais e proteínas antes do carboidrato, já é suficiente para reduzir significativamente os picos de glicose e insulina durante a refeição, mesmo mantendo os mesmos alimentos e a mesma quantidade, vejam só. Ou seja, não é sobre o que você come, é a ordem que você come. Na prática, isso significa que se o almoço tem arroz, feijão, carne e salada, comece pela carne, salada e só depois parta pelo arroz. Se o café da manhã tem pão e ovo, coma o ovo primeiro. Parece um detalhe pequeno, mas repetido, refeição após refeição, dia após dia, esse ajuste tem um impacto real no controle da insulina, na saciedade e, consequentemente, na gordura acumulada na barriga. Esse é o tipo de mudança que não exige uma força de vontade extrema, nem uma dieta restritiva. Só exige atenção à ordem que você come. Isso já coloca o seu metabolismo trabalhando ao seu favor em vez de contra. O segundo truque é sobre um hábito que praticamente ninguém associa ao acúmulo de gordura, que é beber calorias. Refrigerante, suco industrializado, bebidas açucaradas, tudo isso entrega uma quantidade enorme de açúcar de forma líquida e o efeito disso no corpo é bem diferente do que muita gente imagina. Primeiro, é preciso entender uma coisa muito importante. O cérebro, ele não registra calorias líquidas da mesma forma que ela registra calorias
sólidas. Quando você come um alimento sólido, existe todo um processo de mastigação, digestão e distensão abdominal que sinaliza uma saciedade para o cérebro. Com bebidas açucaradas, esse processo praticamente não acontece. Você pode tomar um copo de refrigerante com 150, 200 calorias e minutos depois sentir tanta fome como se não tivesse comido ou ingerido nada. E um dos jeitos mais eficientes de consumir calorias em excesso sem que você perceba. O problema não para na questão da saciedade. Bebidas açucaradas, elas são absorvidas rapidamente pelo organismo, gerando picos de glicose e, consequentemente, picos de insulina, parecido com o que acontece quando você come carboidratos isoladamente. Só que de forma ainda mais intensa, porque não existe fibra nenhuma junto para desacelerar essa absorção. Depois dos 35, com a sensibilidade à insulina naturalmente reduzida, esse pico repetido ao longo do tempo acaba favorecendo diretamente o acúmulo de gordura visceral. E é justamente aquela gordura mais profunda, localizada ao redor dos órgãos, principalmente na região, obviamente, abdominal, e que está associada a maiores riscos de problemas metabólicos. Tem outro detalhe muito importante que muita gente acaba reduzindo drasticamente comidas sólidas, achando que está fazendo uma dieta, mas continua, por exemplo, bebendo suco, refrigerante, vai até bebidas alcoólicas açucaradas, sem perceber uma parte significativa das calorias diárias estão vindo justamente dessas bebidas, desses alimentos. É comum uma pessoa consumir 300, 500 calorias líquidas sem registrar isso mentalmente como comida, porque bebida não costuma entrar na conta de quem está de olho na sua alimentação. Agora, na prática, como resolver isso sem sofrimento? Primeiro ponto, troque refrigerantes e sucos industrializados por água com gás, água saborizada, naturalmente com limão, hortelã ou frutas vermelhas. Segundo, se você gosta de suco, prefira a fruta inteira. A fruta inteira sim, tem fibras que desacelera a absorção do açúcar, enquanto o suco, mesmo aquele caseiro, perde boa parte dessa fibra no processamento do liquidificador. Terceiro, fique atento a bebidas disfarçadas e saudáveis, como sucos de caixinha, sucos industrializados, adoçados, bebidas esportivas, que muitas vezes têm tanto açúcar quanto um refrigerante comum. Quarto, se beber álcool, opções com menos açúcar adicionado e tenha consciência de que bebida alcoólica também entra na conta calórica do dia, além de impactar diretamente na queima de gordura enquanto está sendo metabolizada. Vou até fazer um vídeo falando sobre bebidas alcoólicas. Cortar calorias líquidas é sem dúvida uma das mudanças mais simples e com maior retorno quando o assunto é reduzir gordura abdominal, porque você elimina um excesso calórico significativo sem precisar cortar nenhuma refeição ou passar fome. É um ajuste de hábito e muitas vezes não acaba não sendo literalmente um sacrifício. Antes de seguir para o terceiro truque, uma pausa rápida. Os dois primeiros truques, ordem da refeição e cortar calorias líquidas, gira em torno do mesmo problema, picos de insulina. Mas se o seu metabolismo já está travado, só esses ajustes podem não ser suficientes, principalmente se você já tentou de tudo. Eu criei um programa que elimina os 5 principais sabotadores que travam a queima de gordura depois dos 35. Em 14 dias, é possível destravar esse mecanismo e voltar a emagrecer de forma consistente sem o efeito rebote. Se você sente que faz tudo certo e ainda assim não vê o resultado na sua barriga, deixei o link aqui na descrição e no primeiro comentário. Agora, o terceiro truque é o que mais potencializa os dois anteriores, fazer pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. E aqui vale um esclarecimento importante logo de início, tá? Não é preciso academia, treino pesado ou horas de exercício. Muitas vezes 30 minutos de movimento consistente já são suficientes para gerar um impacto real na gordura abdominal, principalmente depois dos 35. O motivo tem a ver diretamente com o que a gente já falou nos truques anteriores, a tal da insulina. A atividade física é uma das formas mais eficientes de melhorar a sensibilidade à insulina, exatamente o processo que naturalmente vai enfraquecendo com a idade. Quando você se movimenta, os músculos passam a captar a glicose do sangue de forma mais eficiente, inclusive por vias que não dependam tanto da insulina. Isso significa menos glicose circulando, menos picos de insulina e, consequentemente, menos estímulo para o corpo estocar gordura, principalmente na região abdominal. Tem outro efeito importante, que é a atividade física, principalmente quando envolve algum componente de força, que ajuda a preservar e construir massa muscular. E massa muscular, já falei isso em diversos vídeos,
não é estética, ela funciona como um dos maiores reguladores do metabolismo, porque tecido muscular consome mais energia em repouso do que tecido adiposo. Ou seja, quanto mais massa muscular você tem, mais calorias o seu corpo gasta, mesmo parado, o que facilita diretamente a redução de gordura ao longo do tempo. E não é só treino de força que importa. Caminhada, por exemplo, é uma das atividades mais subestimadas quando o assunto é gordura abdominal. Ela é de baixo impacto, fácil de manter como hábito diário e já é suficiente para melhorar a captação de glicose pelo músculo e reduzir gordura visceral, principalmente quando feita de forma consistente todos os dias ou pelo menos na maioria dos dias. 4 vezes por semana já está suficiente. Um ponto interessante é o horário dessa atividade. Se movimentar logo depois das refeições principais, mesmo que seja uma caminhada leve de 10 a 15 minutos, ajuda a reduzir o pico de glicose daquela refeição porque os músculos passam a utilizar parte dessa glicose que está na corrente sanguínea imediatamente, em vez dela ficar circulando no sangue, estimulando a liberação de insulina. Agora, na prática, como encaixar isso na sua rotina sem parecer mais uma obrigação ou sem que isso te prejudique? Primeiro, não precisa ser tudo de uma vez. Se não der para fazer 30 minutos seguidos, divida em blocos. 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 minutos no final do dia. O efeito acumulado ele é real. Segundo, priorize caminhadas como base, principalmente depois das refeições. É simples, não exige equipamentos, traz benefícios diretos no controle glicêmico e não prejudica a sua digestão. Terceiro, inclua treino de força pelo menos 2 vezes por semana. Não precisa ser complexo, treino com peso corporal, elástico ou musculação tradicional. O objetivo é estimular a musculação, a musculatura, para preservar e construir a sua massa magra. Quarto, escolha uma atividade que você realmente consiga manter. O melhor exercício não é o mais intenso, é o que você consegue ter uma progressão, repetir de forma consistente, semana após semana, porque consistência importa mais do que intensidade, quando o objetivo é resultados a longo prazo. Depois dos 35 anos, o corpo responde muito bem ao movimento regular, mesmo que moderado. A diferença entre quem consegue reduzir a gordura abdominal de forma sustentável e quem fica travado nesse processo, muitas vezes não está na intensidade do treino, está na constância, 30 minutos por dia, feitos de forma consistente, valem muito mais do que treinos esporádicos extenuantes uma vez por semana. Chegamos agora ao nosso último truque e talvez ele seja o mais subestimado de todos quando o assunto é gordura na barriga. Dormir de 7 a 9 horas por noite. Muita gente foca 100% da energia na alimentação e treino e esquece completamente que é no sono que nós construímos o nosso músculo. O sono é uma peça central desse quebra-cabeça. Vamos entender o motivo. Durante o sono, o corpo regula 2 hormônios fundamentais para o controle do apetite: grelina e leptina. Grelina é o hormônio que estimula a fome e a leptina é o hormônio que sinaliza saciedade para o cérebro. Quando você dorme menos do que é necessário, o corpo produz mais grelina e menos leptina, ou seja, você sente mais fome ao longo do dia e ao mesmo tempo demora mais para se sentir satisfeito depois de comer. Isso não é falta de força de vontade, é uma resposta hormonal direta à privação de sono e é exatamente por isso que noites mal dormidas costumam vir acompanhadas de o quê? De mais vontade de comer, principalmente besteiras. Acaba sendo doces, carboidratos refinados, álcool. Tem outro ponto que conecta diretamente com os truques anteriores. Sono ruim piora a sensibilidade à insulina. Estudos mostram que mesmo poucas noites seguidas de sono insuficientes já reduzem significativamente a capacidade do corpo de processar a glicose de forma eficiente. Ou seja, você pode estar acertando na ordem da refeição, cortando bebidas açucaradas, se exercitando direito, mas se o sono está ruim, uma parte importante desse processo de controle da insulina continua comprometida. Ainda tem o cortisol, o hormônio do estresse. Privação de sono é interpretada pelo corpo como uma forma de estresse. Isso eleva os níveis de cortisol e cortisol cronicamente alto está diretamente relacionado ao acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, porque essa região tem uma quantidade maior de receptores sensíveis a esse hormônio e é por isso que existe uma associação tão forte entre sono ruim e barriguinha que não sai, mesmo em pessoas que treinam e se alimentam relativamente bem. Depois dos 35, esse efeito fica ainda mais evidente porque a produção natural de alguns hormônios relacionados à recuperação e metabolismo, eles já começam a declinar com a idade. Se você soma isso a noites mal dormidas, o corpo perde ainda mais essa eficiência para realizar os processos de reparo e regulação metabólica que deveriam acontecer
durante o sono. Outro fator importante é a qualidade, não só a quantidade. Dormir 8 horas de forma fragmentada, acordando várias vezes durante a noite, não traz os mesmos resultados que dormir muitas vezes 6 horas consecutivas. É durante as fases mais profundas do sono que acontece boa parte da regulação hormonal e da recuperação física, então não adianta só passar tempo na cama. É preciso que esse sono seja realmente reparador. Agora, na prática, como melhorar isso sem depender de remédio ou de mudanças radicais na sua rotina? Primeiro ponto, estabeleça um horário fixo para dormir e acordar, todos os dias, inclusive nos finais de semana. Isso regula o relógio biológico e melhora naturalmente a qualidade do seu sono e não só a quantidade de horas. Segundo, evite telas pelo menos 30 minutos antes de deitar. A luz azul do celular, TV e computador atrapalha a produção de melatonina, o hormônio que sinaliza para o corpo que é a hora de você dormir. Terceiro ponto, cuidado com cafeína depois do meio da tarde. Mesmo que você consiga dormir, cafeína pode reduzir a qualidade do seu sono profundo, muitas vezes sem que você perceba. Veja só. Quarto, mantenha o quarto escuro, silencioso e numa temperatura agradável. Pequenos ajustes no ambiente fazem uma diferença real na qualidade do seu sono, mesmo mantendo a mesma quantidade de horas na cama. Quinto, evite refeições muito pesadas. O álcool perto da hora de dormir, porque isso pode atrapalhar as fases mais profundas do sono, mesmo que você não perceba a dificuldade para pegar no sono inicialmente. Sexto, se possível, exponha-se à luz natural durante o dia, principalmente pela manhã. Isso ajuda a regular o ciclo circadiano e melhora a qualidade do sono à noite. Dormir bem não é um truque bônus dessa lista, é o que sustenta todos os outros 3. Você pode acertar na ordem da refeição, cortar calorias líquidas e se exercitar todos os dias. Mas se o sono continuar ruim, o corpo vai produzindo cada vez mais grelina, cortisol e menor sensibilidade insulínica, dificultando exatamente o resultado que você está buscando. Sono é literalmente o momento em que o corpo processa e consolida tudo que você fez certo durante o dia. Se esses 4 truques fizeram sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque toda semana eu trago conteúdos para te ajudar a emagrecer de verdade, seja depois dos 25, 35, 55, 100 anos, sem dietas malucas e sem sofrimento. Até o nosso próximo vídeo.